Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos às nossas aulas de aquecimento da jornada da Rede Sim. E já coloca aqui no chat de qual cidade que você está falando. Vamos lá que eu estou acompanhando aqui pelo chat. Tem um detalhe importante. Para você conseguir comentar aqui no chat do nosso YouTube, se você está vendo essa aula pelo YouTube, eu recomendo que para você conseguir fazer isso, você precisa se inscrever no nosso canal. Então, já faz a sua inscrição, já neste momento no nosso canal, e deixa também o like dessa aula para a gente entregar ela para mais pessoas. Vamos lá, deixa eu ver aqui o meu slide. Então, o tema da nossa aula de hoje é preparando o seu ambiente de trabalho no societário. Então, nessa aula eu vou te explicar tudo que você precisa para arrumar ali o seu ambiente ali de trabalho, para você ter mais agilidade e segurança na hora que você for fazer todos os seus processos nas juntas comerciais e que eles sejam aprovados sem exigência. Mas antes, se você não me conhece, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Vamos lá, eu sou o Alisson Nascimento e eu trabalhei por 6 anos dentro das juntas comerciais. Então, trabalhei ali dentro das juntas comerciais com a implantação dos sistemas RedeSim. E eu estive ali lado a lado com os analistas das juntas comerciais, entendendo ali toda a lógica de sistema e colocando essa parte técnica do sistema da RedeSim com a legislação empresarial dentro das juntas comerciais. Agora, o meu colega Vitor Negrão é um cara que ele é contador e advogado e dentro do escritório dele foi o que eu implementei de toda essa metodologia que eu vou ensinar hoje para vocês. Vamos lá, e agora o que de fato nós iremos aprender nessa aula? Então eu vou falar inicialmente sobre o ambiente da junta comercial, então a gente vai explicar muito bem a diferença entre RedeSim e os sistemas integradores das juntas comerciais, então você precisa entender muito bem isso, o que é essa separação. Vamos falar também dos primeiros acessos, como é que você vai, de que forma você vai acessar os sistemas das juntas comerciais e como é que você vai organizar todos os seus processos no seu usuário, como é que você faz isso. Depois a gente vai falar dos links de acessos, tá? É uma organização que a gente tem para você ter mais agilidade na hora que você for criar todos os seus processos. Esses links eles vão estar organizados para você não perder tempo ali quando você estiver ali na sua operação. Vamos falar também dos formatos dos arquivos que você pode subir dentro dos sistemas integradores. Então, não é qualquer tipo de arquivo, você precisa preparar o arquivo quando você for anexar ele dentro do sistema da junta comercial para ele ir para análise. Vou falar também dos pontos que atrasam o seu processo. Então, você está lá montando todo o seu processo dentro do sistema integrador e por esses motivos que eu vou explicar ele depois, você acaba ali atrasando o seu processo. Aí, se você atrasa, logicamente que você não consegue cumprir ali para o cliente aquele prazo acelerado que é o que a gente ensina aqui dentro da nossa metodologia. Vamos falar também de todos os tipos de assinaturas que podem ser feitos dentro do ambiente das juntas comerciais, tá? E por fim, o que a gente vai ter? Vamos ter os scripts, os roteiros que vão guiar vocês na hora que vocês forem fazer os seus processos. Então, isso é o que a gente vai explicar na aula de hoje. Então, e aí? Estão gostando? É essa metodologia da nossa primeira aula de aquecimento para a jornada da RedeSim. Veja o quanto de conteúdo vocês irão aprender hoje para colocar em prática, arrumar ali o ambiente de trabalho para vocês começarem, de fato, a dominar todo o sistema da RedeSim.
E agora vamos explicar aqui de fato como é que funciona a rede SIM. Então a rede SIM, ela é a legislação e que por meio dessa legislação são desenvolvidos os sistemas integradores que operam dentro das juntas comerciais. Então cada junta comercial, ela tem o seu sistema integrador. O sistema integrador é o ambiente onde você vai trabalhar ali para você fazer os processos de abertura, alteração e baixa de empresas. Então, cada junta comercial, como está colocado aqui nesse organograma, tem o seu sistema integrador. Então, o sistema integrador da junta comercial vai ser o órgão centralizador de toda a informação cadastral da empresa. E a junta comercial, por ser a base de dados de todas as empresas, é ela que vai transmitir essas informações para os entes federativos. Falamos em entes federativos, estamos falando da Receita Federal. Então, é ali a geração do número do CNPJ ou uma alteração no CNPJ, as alterações que são feitas, ou o processo de baixa, de extinção do CNPJ. Da mesma forma, a junta comercial ela manda essa base de dados para a parte estadual, que é a Secretaria de Fazenda, por meio da sua inscrição estadual para empresas que precisam de vender mercadorias. Essas empresas elas vão precisar ter uma inscrição estadual. E também a parte municipal, que está envolvida ali, a parte das prefeituras, onde tem a inscrição municipal. Temos também outros tipos de inscrição, como vigilância sanitária, corpo de bombeiros, meio ambiente. Então, tudo vai estar concentrado ali dentro dessas etapas. Então, aqui eu quero que você entenda que a informação ela está na junta comercial e por meio dos sistemas da legislação da rede SIM, a junta comercial é que vai disparar essas informações para esses outros órgãos. Quando não existia a rede SIM, o que acontecia? Você dava entrada no processo na junta comercial, então você tinha um monte de papéis, que era um processo presencial. Você dava entrada ali na junta comercial. Após o deferimento do processo, você tinha que pegar essa mesma papelada, tirar um monte de cópias e ir dar entrada na parte federal, que é o do CNPJ, na parte estadual, da Secretaria de Fazenda, e na parte municipal. E ali você tinha diversas bases cadastrais que em si elas não se conversavam. Então poderia ter uma informação de um jeito na junta comercial, outra informação de outro jeito na Receita Federal, no estado e no município. E ali ficava uma bagunça, entendeu? Então hoje em dia você faz uma entrada única de dados pelos sistemas das juntas comerciais e a junta comercial é o responsável por mandar essas informações para essas outras bases cadastrais. Mas a responsabilidade do sistema a partir de que o usuário, quando ele insere essas informações por meio de processos nas juntas comerciais. Agora tem um detalhe, são 27 sistemas integradores. Se fosse por aqui, eu acredito que você já iria desistir de dominar os sistemas da rede SIM. Mas eu te falo que isso existe um atalho para a gente dominar todos esses 27 sistemas integradores. Então, cada junta comercial tem o seu sistema integrador. Então, em tese, você precisaria entender como é que faz um processo de abertura em determinado estado e também nos outros estados. E também para você conseguir registrar outros processos, como alteração e processo de baixa, então você teria que entender tudo isso. Mas eu te falo um negócio aqui, olha só. Deixa eu colocar aqui na tela. Na verdade, o que você precisa entender é que não são 27 sistemas integradores, mas sim, são apenas 5 sistemas integradores. 2 vão rodar de forma exclusiva, que é o sistema integrador da JUSESP. Então, ali você vai ter o sistema VRE digital e o VRE
presencial. Então, durante as aulas, a gente vai explicar para você a diferença e como que você trabalha ali nesses sistemas, quando que você vai utilizar o VRE digital, quando que você vai utilizar o de forma presencial. Temos também o sistema da Juscerja, que ele tem um sistema único desenvolvido para essa junta, que se chama ali o protocolo web, que é a integração de todo o processo de viabilidade de DBE. Você faz ali dentro do sistema do protocolo web. E aí nós temos o sistema do portal de serviços, que vejam só, ele está em Mato Grosso do Sul, Ceará, Minas Gerais, Acre, Amapá, Amazonas, DF, Roraima e Rio Grande do Sul. Então, para todos esses estados aqui, é um único sistema, é o mesmo sistema. Então, se você aprende o sistema de Mato Grosso ou o sistema do Rio Grande do Sul, é a mesma coisa para todos os outros estados. Da mesma forma, a gente tem o sistema REGIM, que ele atua aqui nesses 4 estados, Bahia, Pará, Pernambuco e Santa Catarina. Então, aprendendo o sistema da Bahia, como é que você navega ali pelo sistema da Bahia, vai ser a mesma coisa para os outros estados que estão nessa tabela aqui. E também temos o sistema Empresa Fácil. Então, está aqui todos os estados. Então, os 2 maiores sistemas são o portal de serviços e o sistema do Empresa Fácil. Então, aqui nós reduzimos de 27 sistemas integradores para apenas 5 sistemas. Mas vamos lá, você ainda está pensando que, poxa, são 5 sistemas. Nossa, é muito para eu entender como é que funciona todos esses sistemas. Aí eu vou te explicar sobre a legislação da Rede Sim. Então, dentro da legislação da Rede Sim, todos esses sistemas integradores, eles seguem a mesma lógica. A única coisa que vai mudar é a cara do sistema, o layout do sistema. Então, um processo que você faz no sistema integrador de São Paulo, você vai pegar as mesmas etapas e você vai procurar essas etapas dentro do outro sistema integrador. Então, se você já tem um pouco de domínio, um pouco de conhecimento de algum desses sistemas, você pega essa informação e dentro do outro sistema vai ser praticamente a mesma coisa. O que vai mudar, como eu falei, é o layout, a cara do sistema, o layout. Então, um botão para você fazer a viabilidade está do lado esquerdo e no outro sistema vai estar do lado direito na posição inferior. Basicamente é isso, é você seguir ali o fluxo da metodologia da Rede Sim, que é o que a gente vai te ensinar durante essas aulas de aquecimento. Agora, nos primeiros passos, que são, de fato, os sistemas integradores, eu vou trazer vocês aqui para a tela do meu computador e eu vou exibir todos esses sistemas integradores. Vocês vão ver a questão do layout, como é que muda um layout de cada sistema para outro. Então, vamos lá. Estamos aqui na tela do meu computador, então abri o meu navegador de internet. Uma dica, já começando aqui, navegadores de internet. Então, aqui a nossa equipe do Societário trabalha muito só utilizando o sistema de navegador Firefox, porque ele funciona melhor, Mozilla Firefox, ele funciona melhor nas plataformas dos governos, tá? Então, o que acontece? A gente vê dentro da nossa metodologia, quando os alunos chegam para a gente vê os problemas que eles estão enfrentando. Às vezes, o sistema ele apresenta erros que em determinado navegador de internet ele não apresenta. Então, o aluno ele não consegue entender essa dinâmica. Então, fica pulando de navegador em navegador. Então, dentro da nossa metodologia, a gente ensina vocês a trabalharem apenas como o navegador do Mozilla Firefox, que vai ser mais eficiente o seu trabalho. Então, aqui dentro do meu navegador, eu tenho aqui, organizado aqui em pastas. Então, tá aqui, sistema SRM integrar. Então, vejam a cara do sistema. Para todos eles, vai ser igual o mesmo layout. Só vai mudar a logo do estado, entendeu?
Então tá aqui, ó, todos os sistemas integradores. Ó, vejam que é a mesma cara de sistema. Agora o sistema Regim. Então temos o sistema Regim, sistema da Bahia. Então tá carregando aqui, ao vivo aqui para vocês. Então tá aqui, ó, requerimento universal. Temos o sistema também, o Regim de Santa Catarina. Então tá aqui, ó. Basta fazer o login com a conta Gov. Temos o sistema da Juscerja. Então, o sistema da Juscerja, a gente já precisa entrar aqui na parte de serviços e vir aqui no protocolo web para a gente começar o processo no protocolo web. Temos também o sistema do VRE Digital, que é o sistema da Juscesp. Então, aqui você vai fazer o login e vai entrar no seu acesso. Temos também os sistemas do Empresa Fácil. Então, olha aqui a cara do sistema. Aqui, ó. Vamos lá para o Tocantins. Então, tá aqui, ó. Mesma cara de sistema. Então, se você aprende a dominar qualquer um desses sistemas integradores, você vai conseguir trabalhar com todos eles. Agora vamos lá, seguindo aqui o nosso roteiro, a gente tem a parte de links de acesso rápido. Vamos lá, do que a gente está falando? Deixa eu exemplificar isso para vocês aqui na tela do meu computador. Por exemplo, vamos lá, se você trabalha com um sistema integrador de São Paulo, o que é comum, tá? E o que a gente vê todo mundo fazendo na hora que vai entrar no sistema integrador? Eles abrem o navegador e vão lá, colocam para navegar, colocam aqui na pesquisa, abre o navegador do Google, muitos abrem aqui ainda pesquisam o Google para depois entrar aqui e coloca Juscesp, aí vem aqui em Juscesp e aí fica aqui procurando onde que está o sistema integrador da Juscesp. Como é que você está aqui, ó, integrador estadual. Aí você vai vir aqui em abertura e aqui ele caiu no sistema. Então pensa só o tempo que você levou abrindo o navegador, entrando na plataforma ali de pesquisa do Google, colocando o nome da Juscesp, entrando no site da Juscesp e aí sim você vai lá dentro do site pesquisar qual que é o link de acesso do sistema integrador. Como vocês viram aqui no exemplo anterior, a gente tem todos os nossos links salvos aqui nessas pastas. Então, por isso que na hora que vocês... eu preciso acessar o sistema de Pernambuco. Você vem aqui na sua pastinha do Regim e vai lá no sistema de Pernambuco. Então, carregou o sistema, você vai fazer o login com a conta Gov e pronto, você já está logado no sistema. Ó, o sistema já logou aqui e eu estou aqui já navegando no sistema. Por exemplo, aqui eu tenho também o link da Juscesp, então eu vou fazer o login aqui no portal e aqui eu já estou logado no sistema. Vamos lá, o sistema da Juscerja, então tá aqui. Vou entrar aqui em portal de serviços e aqui eu preciso primeiro fazer o login aqui, mas eu já tenho aqui salvo o meu portal de acesso no sistema da Juscerja. Outra organização que a gente tem também, tá aqui, temos acesso à conta Gov, eu tenho acesso a consultar cartão de CNPJ, eu tenho acesso a consultar o pedido que é feito na Receita Federal para consultar o DBE, eu tenho o acesso aqui para eu fazer um DBE de abertura quando solicitado aqui no ambiente da Receita Federal, eu já tenho meu link de acesso aqui para eu fazer uma alteração do meu CNPJ, eu tenho o link aqui para eu fazer... Então, eu tenho esse link aqui para eu fazer o processo de criação de uma filial e também eu tenho o link de acesso aqui para eu baixar o meu CNPJ. Então, tudo está organizado aqui no meu ambiente de trabalho para eu ter mais agilidade possível. Eu não preciso
ir lá na pesquisa do Google para eu encontrar, por exemplo, o link da RedeSim, o que é muito comum quando vocês vão entrar para fazer um DBE da Receita Federal. Então, vocês vão entrar aqui nesse portal, que é o comum que vocês estão fazendo hoje, vão aqui abrir e aqui consulta de viabilidade, inscrever CNPJ, e aí que vocês vão cair no link da Receita Federal para vocês criarem o CNPJ. Então, o que a gente coloca aqui para vocês é que todos os links de acesso vocês devem deixar eles de forma organizada para vocês conseguirem ter essa agilidade, não ficar ali perdido na hora de qual link você deve buscar para você acessar determinado serviço para fazer o seu processo na junta comercial. Vamos voltar agora aqui aos nossos slides. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar. Vamos lá, agora a gente tem a parte dos arquivos aceitos pelos sistemas das juntas comerciais. Então, o seu processo de abertura, ele vai gerar ali um ato para você registrar ele na junta comercial. E esse ato é um documento que é anexado dentro do sistema. Em todos os sistemas integradores, esse ato de abertura, ele é gerado de forma automática pelo sistema. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Esses documentos eles são gerados de forma automática pelo sistema. Só que tem juntas e sistemas integradores que eles permitem que você descarte ali o documento gerado pelo sistema e que você consiga elaborar a sua própria minuta do processo de constituição da sua empresa. Então, você está lá com um documento dentro do Word, você elaborou todo o seu processo de abertura, você tem o documento pronto. O que acontece? Esse documento ele não pode ser anexado em formato do Word. O que você tem que fazer? Você tem que transformar ele para o formato de PDF, mas não é qualquer PDF. Por quê? Dentro do ambiente da junta comercial, então todas as assinaturas por padrão, você tem que fazer ela dentro do ambiente da junta comercial. Então, você vai carregar o arquivo do PDF dentro do sistema da junta comercial e depois, nas etapas de assinatura do processo, aí que você vai conseguir fazer a assinatura desse documento. Só que esse documento ele não pode estar simplesmente no formato de PDF. Existe um formato de PDF a mais que é aceito pelas juntas comerciais e esse formato de PDF é justamente para ele poder receber a assinatura eletrônica dentro do ambiente da junta comercial. Então, você não pode pegar o documento e já assinar ele fora do ambiente da junta comercial e depois anexar ele dentro do sistema. Boa parte dos sistemas integradores, eles já identificam isso e eles falam, não é possível você submeter um documento que já foi assinado fora do ambiente da junta comercial. Por isso que ele pede para você retirar essa assinatura do processo e mandar esse documento sem assinatura dentro do ambiente da junta comercial. Então, aqui a gente está falando do tipo de arquivo que é o PDF-A. Então, existem várias ferramentas, tá? Para você transformar o documento de PDF para PDF-A. Então, dentro da nossa metodologia, a gente mostra ali os programas que a gente utiliza para converter esses arquivos, tá? E o PDF-A, ele tem algumas classificações ali dentro do PDF-A. Ainda tem isso. Para você que trabalha com o sistema integrador da JUSESP, a gente já viu muitos alunos que falam, mas eu já converti o meu arquivo para o formato de PDF-A. E também as pessoas elas não entendem como verificar se de fato o arquivo ele está em formato de PDF-A. Então, dentro das ferramentas que a gente disponibiliza para os nossos alunos, a gente mostra lá a ferramenta e mostra cada classificação de PDF-A dentro do sistema. Então, voltando aqui ao sistema da JUSESP, que é algo que a gente tem um trabalho maior para trabalhar com esse tipo de sistema, tem vezes que, de fato, o aluno até colocou
o arquivo em formato de PDF-A em um ambiente online lá que ele fizesse, mas o sistema continua negando que o arquivo não está em formato de PDF-A. Então, utilizando essa ferramenta que a gente utiliza dentro do nosso treinamento, a gente consegue ter outras variações de PDF-A, então a gente pega o arquivo e faz uma nova geração em um outro formato de PDF-A e aí a gente carrega dentro do sistema da JUSESP e aí esse processo ele vai ser aceito. E agora, o que a gente vai falar? Não deixar o processo atrasar. Então vamos lá. Tem algumas coisas que travam o seu processo. Vamos lá, você organizou todo o seu processo ali da junta comercial para você submeter ele ali à análise. Chegou numa fase que praticamente todos os atos você precisa fazer o pagamento da guia, que é a taxa de registro ali na junta comercial. Então, existem boa parte dos sistemas integradores que eles permitem que você faça a emissão da guia antes de montar o processo. Então, nesse ponto, você consegue ganhar agilidade e não deixar para que o processo chegue na parte de pagamento, então ele só avança para a assinatura ou ele só cria ali o seu processo digital na hora que você tem uma compensação bancária ali da sua guia de pagamento. Então, o que acontece? Você para o processo para gerar a guia de pagamento, para enviar para o cliente te devolver esse documento falando que ele pagou e ainda que você tem que aguardar a autenticação bancária desse sistema. Então, vamos lá. Tem juntas, como eu falei, que você consegue ganhar agilidade nessa etapa, já gerando a guia do processo logo no começo. E quando chegar lá na fase de onde o sistema pede essa guia de pagamento, você vai simplesmente copiar o código de identificação dessa taxa e colocar lá dentro do sistema integrador. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os sistemas. Vamos voltar aqui uma tela de slide para ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar aqui a tela para vocês. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, tá aí na tela para vocês, novamente, toda a lista de sistemas integradores. E eu vou falar aqui para vocês, ó. O sistema da Juscerja você consegue, então, antes de você iniciar o seu processo, você consegue já gerar a guia de pagamento do seu processo. Então, deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá. Vamos entrar aqui no sistema da Juscerja. Deixa eu entrar aqui com a conta Gov. E aqui dentro desse ambiente você já consegue criar a sua taxa de pagamento, tá? Então tá aqui serviços, guia bancária. Então tá aqui, ó, gerar boleto, tipo de boleto, empresa. Aí você escolhe aqui o tipo jurídico, o porte da empresa. E aí, o ato. Então, no caso, se você for registrar uma empresa, 0,90 com... Deixa eu ver aqui, cadê o enquadramento? Enquadramento de microempresa. Então, colocamos aqui o ato de abertura com enquadramento da empresa. E aí, eu vou colocar aqui o protocolo com assinatura digital. E aí, sim, eu vou conseguir gerar a minha guia de pagamento. Então, nesse sistema aqui, eu já consigo antecipar isso. Nos sistemas aqui do portal de serviços, Mato Grosso do Sul, Ceará, Minas Gerais, todos esses sistemas aqui, também, se você está nos vendo aí e é de um desses estados, também você consegue fazer a geração do processo. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Deixa eu fazer o login aqui no sistema. Então, tá aqui, ó, outros serviços, guia de arrecadação. E aqui na guia de arrecadação, empresas sediadas no estado, registrar nova empresa. E aqui você vai colocar o nome da empresa e vai seguir aqui todo o fluxo para você conseguir gerar a taxa desse processo aqui.
Esses outros sistemas aqui, como o de São Paulo, o sistema do Regim e o sistema do Empresa Fácil, esses sistemas a gente não consegue gerar a taxa antes do processo, tá? Então a taxa ela só consegue ser gerada durante a criação, a fase de criação ali que a gente está elaborando o nosso processo. Aí lá dentro o sistema ele vai gerar a sua taxa de pagamento. Agora tem um outro ponto. Então falamos primeiro da questão da taxa, que não é para todos os sistemas integradores, mas para esses que nós mostramos é super possível você adiantar ali o seu processo. E outro detalhe é a parte de assinatura do processo. Então, a assinatura do processo, o método de assinatura que você vai determinar com o seu cliente, isso precisa ser alinhado logo no começo. E essa parte de analisar como é que você vai assinar o processo, isso aqui é para todos os sistemas integradores. Então, você já tem que definir no começo do processo como é que esse cliente vai assinar o ato perante a junta comercial. Então, por padrão, você deve pedir ali o certificado digital. Então, o certificado digital é a metodologia padrão para você assinar todos os atos ali perante a junta comercial. Então, deixa eu voltar aqui. Então, dentro do ambiente da junta comercial, então você já precisa determinar esse modelo de assinatura. Então, temos lá temos o certificado digital do tipo A1 ou do tipo A3. Recomendamos que seja do tipo A1, que é um arquivo instalável no computador de quem está fazendo o processo. O do tipo A3 ele é um dispositivo token, então acredito que não vale a pena você ter esse dispositivo, ainda mais que se você for trabalhar com todas as juntas comerciais, veja, você está em São Paulo, vai fazer um processo lá no sistema integrador de Manaus. Então, você não vai pedir para o cliente te enviar o certificado do tipo A3, que é um cartão ou um token tipo pendrive, te enviar para você assinar o processo. Então, o melhor é que o seu cliente tenha o certificado do tipo A1. Temos também as possibilidades de fazer a assinatura via conta Gov, tá? Mas ainda assim, a gente vai explicar isso mais lá na frente. Então, você tem que explicar isso para o cliente e já validar isso no começo. Então, se for certificado digital, você já precisa se certificar de que o certificado ele está ativo no prazo que você vai fazer o processo. Porque pensa só, o cliente falou que é por certificado digital, ele te deu o certificado digital, já está ali com você, você passou 2, 3 dias ali para montar o processo, chegou na fase de assinatura, colocou o certificado lá para assinar, não vai reconhecer pelo sistema e até você descobrir ali que o certificado ele está inválido ou vencido, vai demorar muito tempo. Então, faça essas validações ali no começo do processo. E agora vamos falar de fato nessa parte de assinatura digital. Então, está aqui na tela. Então, temos aqui todas as modalidades de assinatura digital. Então, por padrão, como eu falei, certificado digital do tipo A1, A3 e CPF. Então, ainda tem esse detalhe, tá? Todas as assinaturas, elas são feitas através do CPF do cliente. Vamos lá. Então, é certificado e CPF. A gente atende muitos alunos do Sistema Integrador de São Paulo que o que acontece? Eles montam ali o processo dentro do sistema integrador e na hora que chega na assinatura, ele põe lá os sócios para assinar e vai fazer a assinatura e pega o certificado e CNPJ. O que acontece? O sistema da JUSESP, ele tem umas pegadinhas ali com você. Ele deixa você assinar, só que na hora que você vai enviar o processo para análise, ele te acusa erro. Então, ele deixa você assinar com o certificado errado. Na hora que você vai transmitir, ele trava o seu processo, dizendo que o método, o tipo de certificado que foi inserido para assinar o seu processo é um certificado inválido. E aí, o que acontece? Tem todo aquele transtorno de você ter que alterar ali todo o processo, cancelar ali uma parte do processo
para entrar novamente com o processo de assinatura. Então vamos lá, é certificado e CPF, então é da pessoa física, não é certificado do CNPJ. E de preferência que esse certificado seja do tipo A1, que é um arquivo que você instala no seu computador na hora de fazer a assinatura. Temos também a parte da conta Gov, então tem vários sistemas, então deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar aqui novamente essa tabelinha dos sistemas integradores para vocês entenderem. Então tá aqui, ó, já tá na tela. A parte da conta Gov, vamos lá, dentro do sistema da JUSESP, a gente tem a parte de assinatura via conta Gov, mas ela só funciona a integração, tá? Então, quando você loga no portal, quando você loga ali no portal da Junta Comercial para fazer um processo de abertura, então, apenas em processos de abertura de empresas, tem o sistema lá do balcão único. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui na tela. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Ó, tá aqui na tela. Então, tá aqui, ó, balcão único. Então, o sistema do balcão único, obrigatoriamente, você precisa fazer a assinatura via conta Gov. E esse sistema do balcão único, ele só serve para você constituir empresas na capital, então apenas em São Paulo. Então, nesse sistema aqui, sim, você consegue fazer a assinatura via conta Gov do cliente. Mas tem um detalhe, a conta Gov do cliente, vou voltar aqui, a conta Gov do cliente, ela precisa... A conta Gov do cliente, ela precisa que você verifique lá se ela tem o nível para fazer a assinatura do processo. Então, deixa eu procurar aqui nosso slide de novo. Vou colocar aqui na tela. Vamos lá, tá aqui, ó. Ela precisa ter o nível no mínimo ouro ou no máximo prata. Então, esses níveis são os que vão dar possibilidade de assinatura no seu processo ali na junta comercial. Então, isso serve para todas as juntas comerciais, tá bom? Então, tem que ser do nível prata ou ouro para você conseguir fazer a assinatura dentro do sistema. E no sistema da JUSESP funciona assim. O cliente, ele precisa ter o aplicativo da conta Gov no seu celular para quando ele for assinar o processo, ele vai receber esse código dentro desse aplicativo. Então, para clientes que não têm esse jogo de cintura, de mexer ali com tecnologia, mexer ali com o celular, para identificar, para fazer essa assinatura, que depende muito do cliente, vai dar um trabalho para você. Então, você, logo no começo do processo, você tem que saber se o cliente ele tem ali um jogo de cintura para ele conseguir fazer esse procedimento. Agora, no sistema normal de abertura, no VRE digital ou em outros sistemas, vamos lá, falando do sistema da JUSESP, é possível que você consiga assinar via conta Gov, fazendo ali uma gambiarra que a gente fala. Então, você consegue baixar a documentação. Vamos falar de um caso de constituição. Você baixa ali os documentos gerados pelo sistema, insere eles na plataforma do assinador do ITI. Então, novamente, você precisa que o cliente faça isso. Então, lá dentro da plataforma, você consegue fazer imprimir a assinatura da conta Gov no documento. Feito isso, você precisa novamente submeter esse documento em formato de PDF-A lá dentro do sistema. Então, para você conseguir modificar isso também dá um pouquinho de trabalho, e isso a gente já tem tudo desenhado dentro da nossa metodologia. Então, feito isso, você precisa também anexar uma declaração de autenticidade desse documento, que é colocada ali pela instrução normativa do DREI. E ainda assim, você precisa que o processo dentro do sistema da junta comercial, do integrador,
seja assinado via certificado digital. E quem que pode assinar lá dentro do sistema? Pode assinar, primeiro, os sócios integrantes pela empresa, advogado e contador. Nesse caso, você é contador ali do processo ali que você está fazendo o registro, você mesmo pode se cadastrar lá como entrega de documentos, você como contador se cadastra lá. E detalhe, contadores apenas que tenham o seu registro ativo ali no CRC de São Paulo. Então, contador de fora ainda tem que fazer um pedido de exercício ali no CRC de São Paulo para o sistema aceitar os seus dados ali dentro da plataforma, que ali o sistema ele é interligado ali o CRC de São Paulo. Então, botou ali os dados, você vai conseguir assinar e transmitir esse processo ali para a junta comercial. Ainda tem um detalhe, tá? Além dessa declaração de autenticidade, você precisa ainda colocar a sua identidade profissional de advogado ou contador no processo, e também, em alguns casos, eu acredito que é válido você colocar a identidade dos sócios, tá? Porque tem analista da junta comercial que encrenca ali com o seu processo e tem outros que deixam passar. Então, para a gente agradar ali a todo mundo, então a gente já sabe esses problemas que acontecem, então a gente já coloca ali a identidade dos sócios no processo e a identidade do profissional de contabilidade e faz a assinatura. Aí sim o sistema vai permitir que você envie esse processo ali para análise na junta comercial. Dando continuidade aqui, a gente tem as assinaturas avançadas. Essas assinaturas avançadas a gente faz através de plataformas fora do ambiente da junta comercial. Então, a gente assina esse documento fora do ambiente da junta comercial e depois a gente insere ele dentro do sistema integrador da junta. Então vamos lá, a gente tem essa plataforma onde a gente faz esse processo de assinatura, então a gente sobe ali todos os documentos que são necessários para que eles sejam assinados e a gente dispara uns e-mails ali para que os clientes possam assinar. Neste caso, a gente utiliza muito isso quando a gente tem clientes que não têm conta Gov, não tem certificado, não tem como fazer. E na maioria dos casos, esses clientes eles estão fora do Brasil. Então, a gente utiliza dessa metodologia onde esses documentos que foram assinados dentro desses portais de assinatura, a gente emite uma declaração de autenticidade. Então, vamos lá. Uma declaração de autenticidade onde ali mostra, ele dá um mecanismo para o analista da junta comercial ele conseguir verificar que aquele documento que está sendo colocado para análise é o mesmo que foi submetido dentro do sistema assinador fora do ambiente da JUSESP. Então, esse documento a mais que a gente coloca no processo é um documento onde ele contém um QR Code, uma senha e um link de acesso. Então, o próprio analista, ele consegue, na hora que ele recebe o processo, lá ao final da página, ele tem o termo de autenticação dessas assinaturas. Então, ele consegue clicar lá, acessar o sistema onde foi feita essa assinatura, colocar a chave de acesso e ele consegue verificar que aquele mesmo documento que foi assinado nessa plataforma é o mesmo documento que foi apresentado ou pelo VRE digital ou pelo sistema ali do VRE presencial. Então aí eles aceitam o processo nessa modalidade. Voltando aqui, a gente tem também a possibilidade de fazer assinaturas a próprio punho. Então, da mesma forma como nós utilizamos ali a questão da conta Gov, que é imprimindo a assinatura no documento, ali no papel, neste caso, ainda assim é aceito essa assinatura a próprio punho. Então, o que você pode fazer? Imprime toda a documentação, leva para os clientes, eles assinam ali à mão ali os documentos,
Feito isso, não precisa você levar esse ato para registro em cartório, para reconhecimento ali de firma das assinaturas. Não precisa isso, porque hoje a legislação empresarial permite, autoriza que o contador ou o advogado ele declare, ele faça uma declaração de que aquelas assinaturas colocadas naquele documento, elas têm validade jurídica e eles, como responsáveis ali do processo, eles dão fé pública ou se responsabilizam ali pelo registro daquele documento e pelas pessoas que assinaram ali à mão aquele documento. Então, ele é responsável por isso, então ele que vai responder por esses atos. Então, novamente, a gente faz essa declaração de autenticidade desses documentos sob responsabilidade do contador ou advogado e anexa novamente a identidade profissional do contador ou advogado e também as identidades dos sócios ali do processo ou integrantes ali do processo. Então, colocamos tudo isso, a gente consegue levar esse processo a registro. Então, isso a gente consegue fazer tanto no sistema do VRE digital como no sistema do VRE presencial, que é a entrega de documentos ali de forma física nas unidades da junta comercial. Então, voltando aqui, então falamos aqui todos os tipos de assinaturas, tá bom? Então, nos sistemas integradores tem em todos eles vai ser aceita aqui a questão do certificado digital, só que tem sistemas que, apesar de você ter o certificado digital, você vai precisar que o cliente ele te mande uma validação da conta Gov. Então, vai ser disparado um código ali para a conta Gov do cliente e você precisa desse código para você conseguir fazer a validação dessa assinatura no ambiente da junta comercial, tá bom? Vamos lá, então, agora a gente vai falar de roteiro guia de processo. Então, toda vez que você tiver um processo para você fazer, você tem que já ter as informações mapeadas, porque é isso que vai te guiar na hora que você for fazer o processo. Tá, isso é muito óbvio, né? Você ter as informações já anotadas ali em um bloco de notas, como o exemplo que a gente vai colocar aqui. Então, tem um bloco de notas simples. Então, o que acontece? Você já sabe, está consciente de que você precisa ter essa organização, essas informações de dados. Mas, às vezes, passa despercebido que, se você não conhece o sistema integrador, você não sabe o que o sistema integrador vai te pedir lá na frente. Então, você precisa ter isso já totalmente mapeado para você pedir todas as informações para o seu cliente. Eu vou colocar aqui um caso. Vamos lá, você precisa abrir uma sociedade empresária, onde essa sociedade empresária, você tem lá 5 sócios e todos os sócios eles vão ter a condição de administrador. Tudo bem, você pegou lá todas as informações com o seu cliente. Vamos lá, vamos supor que você deu início ao processo, fez ali a etapa da viabilidade, demorou ali as 48 horas, aprovou a viabilidade, você foi para a etapa do DBE, se o seu sistema integrador tem a etapa do DBE, e chegou ali na etapa do DBE, você se deparou com a seguinte situação: quem que é o responsável pelo CNPJ? Então, você pega, poxa, mas são 5 sócios, todos são administradores, quem desses sócios vai ser o responsável pelo CNPJ? Então, aqui, você já travou o seu processo com uma informação que você não alinhou com o seu cliente lá no começo do processo. Aí você vai pegar, é óbvio, você vai ter que entrar novamente em contato com o cliente e perguntar: olha, qual desses 5 sócios eu posso colocar como responsável na Receita Federal? Sendo que se você tem tudo isso mapeado dentro do seu processo, você
não vai precisar ficar incomodando o cliente, porque em uma única reunião você consegue alinhar todas essas informações. E para você que não tem domínio ali do processo das juntas comerciais, pode ser que você vai criar um processo e que você não tem ali as informações mapeadas e você vai ter que ficar incomodando seu cliente de tempo em tempo pedindo informação que está faltando ali no seu processo. Então isso fica algo chato, né? Então você precisa ter isso desenhado dentro da sua metodologia para você conseguir ter de forma organizada todos esses processos. Isso é mais comum de acontecer nas alterações contratuais. Por exemplo, o cliente ele te pediu para, vamos lá, para fazer um aumento, vamos lá, deixa eu colocar, aumento de capital. Se você não tem o histórico dessa empresa, na hora que você for fazer o aumento de capital, você tem que colocar a qualificação de cada sócio ali no quadro societário, porque se você aumenta o capital, aumenta ou diminui o capital, logo você tem que redistribuir esses valores entre o quadro societário, as pessoas que fazem parte do capital. Então você precisa ter isso de forma organizada, quanto que cada sócio vai ter de participação e qual que é a qualificação dele, se ele é um sócio administrador. E novamente a gente volta aqui à ideia de quem é o responsável pelo CNPJ. Então, para tudo que você for fazer de alteração na empresa, lá no DDE da Receita Federal, sempre vai te pedir quem que é o responsável pelo CNPJ. E se você tem dúvidas ali em relação ali ao quadro de sócios, ou você vai ter que perguntar para o cliente, ou você vai ter que ver ali novamente no histórico da empresa. Se essa empresa nasceu ali com o seu escritório, e se você tem uma organização da documentação dessa empresa, aí você precisa verificar isso daí. Quando você tem apenas 2 sócios, você pode testar. Ou vai ser um ou vai ser outro. Então você vai fazer um CNPJ, uma alteração de DBE colocando um como responsável, não deu certo, você vai saber que é o outro. Agora, se você tem uma empresa, uma sociedade, onde ela é apenas o único titular, certamente somente ele que pode ser o responsável pelo CNPJ. Mas essas informações você precisa ter elas todas alinhadas em um bloco de informações quando você for fazer o seu processo. Então, vamos voltar aqui. Então, falamos aqui do nosso roteiro de processo. Bom, deixa eu voltar aqui a minha câmera. Então, falamos ali do roteiro do nosso processo. Então, você precisa ter essas informações todas mapeadas. E ao longo do tempo, quando você vai entendendo ali de todos os sistemas das juntas comerciais, você vai conseguindo ali mapear todas essas informações. Dentro da nossa metodologia Dominando Juntas, a gente já tem isso para os nossos alunos, tudo isso mapeado, tá? Tá tudo ali desenhado e toda vez que a gente vai fazer um novo processo, a gente valida todas essas informações para ver se algo novo entrou ali no fluxo e a gente vai atualizando esses documentos. Então é isso que você também tem que ter de forma organizada no seu processo. Então, a aula de hoje já estamos caminhando para quase 1 hora, então quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente nessa primeira aula para você poder entender aqui toda a lógica da Rede Sim, e a gente vai ter nas outras aulas, a gente vai ter explicando ali para vocês esse passo a passo, tá? Então a gente vai entrar de fato nessas informações do processo de abertura, do processo de alteração, do processo de baixa, do processo de elaboração de contratos. Então a gente vai ter isso ao longo das nossas aulas de aquecimento. Então, se você gostou, se ficou alguma dúvida sobre qualquer um desses procedimentos, aqui logo abaixo
na descrição desse vídeo a gente vai deixar o nosso link do nosso Instagram e você vai lá no nosso Instagram e manda ali suas dúvidas, pode mandar lá suas dúvidas e aproveita também para você seguir o nosso Instagram, porque lá é que a gente vai direcionar vocês e vai colocar informações em primeira mão. Então, se você ainda não segue, está perdendo seu tempo, tá? Vou deixar aqui embaixo o link fixado para você ir lá no nosso Instagram e falar um pouco sobre a experiência que você está tendo aqui na jornada da Rede Sim, nessas aulas de aquecimento. E olha que a jornada ainda nem começou, tá? Então, calma lá que a gente tem muito conteúdo aqui para entregar para vocês. Então, grande abraço e até a próxima aula. E não saia do seu grupo, porque lá dentro é o local onde a gente vai colocar as informações sobre as próximas aulas.